Boa noite a todos, meu nome é Alisson e a gente vai começar a apresentação do nosso grupo aqui, né? E o nosso grupo falou de um tema que é um tema muito em pauta hoje em dia, que é a violência doméstica, né? E com foco principal aqui nos grupos reflexivos de autores de crimes de violência doméstica. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o crime de violência doméstica é um crime complexo, né? Um fenômeno complexo, porque ele depende de várias variáveis. A gente abordou 3 artigos que falam um pouco sobre essa temática e a gente também convidou um psicólogo, né, indicado pela professora Vitória. O nome dele é Vitor, que ele foi entrevistado por uma das integrantes. E primeiramente eu vou dar essa introdução na temática e depois a gente vai passar essa entrevista, né? O que a gente precisa entender? Um dos autores, o nome dele é Madureira, e esse artigo é de 2014. Ele fala que a maior parte dos agressores detidos em flagrante delito são cônjuges ou ex-cônjuges, né? E eu tenho uma certa experiência com isso, porque eu sou policial militar, então eu fiz até um outro trabalho com a professora Vitória sobre a mesma temática, mas a gente abordou no outro trabalho sobre o aumento dos crimes de violência doméstica depois da pandemia, né? A pandemia intensificou um pouco isso, é um fenômeno complexo, então um dos fatores foi exatamente esse tempo de exposição do autor ali com a vítima, né? E parte dos autores tem uma baixa escolaridade, de acordo com esse artigo de Madureira, né? E muitos desses autores, a grande maioria é homem, e a grande maioria também apresenta antecedentes criminais. Então aí a gente já vê um ponto que é essa dificuldade de romper com o ciclo de agressão, né? Outra coisa é que na própria Lei Maria da Penha, ela não traz só a punição do autor, ela também traz essa ideia da criação de grupos, né, de educação e reabilitação para esses agressores. E um dos papéis desses grupos seria exatamente refletir sobre essas atitudes e tentar desconstruir padrões de masculinidade tradicional e violenta, né? Outra coisa, e é de um outro artigo, e esse outro artigo foi escrito por o autor Bellarmino e Leite, e ele fala que um grande problema nesses grupos é o enfrentamento de desafios significativos, né? E o que seria isso? Muitos homens chegam nesse grupo, né, com um sentimento de raiva e de revolta, porque eles se sentem injustiçados em serem obrigados a participar desse grupo. Grande parte dos autores, quando começam a participar desse grupo, ainda estão sendo julgados, né? Então ainda não transitou em julgado, mas o fato de participar do grupo atenua a pena. Então, seria uma proposta ali de tentar diminuir a pena caso ele venha a ser condenado, né? Então, por conta disso, muitos autores ali já chegam com uma certa revolta nesse grupo. E o psicólogo que foi entrevistado vai falar um pouco sobre isso também, né? Como que o psicólogo vai ter que intervir para tentar diminuir um pouco esse bloqueio dos autores e conseguir fazer com que esses grupos sejam efetivos, né? E é isso, agora a gente vai ver o vídeo de mais uma das integrantes que fala um pouco de um artigo em específico e depois essa entrevista do psicólogo Vitor, que também formou aqui na UDF. Espero que vocês gostem. Boa noite. O nosso grupo, a gente escolheu 3 artigos, né, pra gente abordar aqui com vocês. E eu vou resumir um pouquinho um artigo, onde o tema é produção de sentidos em um grupo reflexivo para homens que são autores de violência. Esse grupo dessa pesquisa, ele é obrigatório, né, para homens processados pela Lei Maria da Penha, e ele é facilitado por 2 mulheres, né, onde elas abordam temas como violência, paternidade e agressividade, e esses encontros, eles são semanais. As primeiras sessões, normalmente, elas provocam uma certa resistência, né, e sentimentos de injustiça nos participantes, porque eles veem o grupo como uma punição, né, para eles estarem ali. O grupo, ele se mostra como uma alternativa para modificar, né, os padrões de comportamento e reduzir a violência conjugal, onde reforça a importância de ter intervenções que vão além da punição, né, visando transformações mais profundas que vão impactar nas relações interpessoais daquelas pessoas. Essas visões diversas, né, elas sugerem que, embora o grupo ele tenha uma sensibilização e conscientização sobre a violência, ele enfrenta muitos desafios relacionados à individualização do trabalho, ao entendimento que cada homem tem sobre a missão do grupo, né?
e as diferenças sociais entre os participantes, que isso pode influenciar no grau de reflexão, né, que ele tem para ele poder entender a complexibilidade que tem esse trabalho com homens que são autores da violência contra a mulher. Apesar das resistências iniciais, os participantes do grupo, eles relatam efeitos, né, positivos na sua vida cotidiana após a intervenção. E o grupo, ele facilita mudanças significativas, né, na forma como o homem, ele enxerga suas atitudes e permite que os facilitadores e os participantes também venham a reavaliar os seus próprios conceitos, onde promove uma abordagem um pouco mais complexa e mais sensível, né, para enfrentar essa violência de gênero. Essa experiência, ela também ajuda a desconstruir, né, os estereótipos sobre homens que cometem essa violência, porque a gente entende que o ato de violência, ele não vai definir inteiramente o indivíduo. E desse artigo enfatiza também a importância da gente não reduzir os homens a esse rótulo, né, de agressor. E por fim, é importante a gente destacar também a necessidade de avaliações a longo prazo, né? Para a gente entender o impacto real desses grupos. Por exemplo, visitas domiciliares seria uma estratégia muito boa para um acompanhamento próximo, né? E mais profundo, para a gente ter uma visão mais ampla e contextualizada, né? Para a gente saber se de fato essas reuniões semanais elas têm um efetivo retorno e são validadas, ou se é somente durante as sessões ali que eles, né, acabam falando que tá tudo bem, que entenderam, que, né, entendem a responsabilidade. Então, é importante a gente ter uma avaliação a longo prazo, né? E é isso, gente. Obrigada. Boa noite. A gente vai apresentar esse trabalho no dia 4/11, né, para a professora Vitória, e estamos muito felizes, em nome do grupo, por você ter aceitado ser o nosso psicólogo entrevistado. Então, assim, Imagina. a gente podia começar você falando um pouquinho de você, se apresentando, da sua experiência profissional, e quanto tempo você está atuando com os grupos, pode ser? Claro, pode sim. Então, me chamo Vitor, sou psicólogo clínico, egresso da UDF, então fiz minha graduação na UDF. Uhum. Nos estágios ligados o trabalho em si, né, ligado à violência doméstica, eu tenho 3 anos de experiência, específico com grupos, são 2 anos. A gente vai finalizar 2 anos agora, nesse final, né, de 2024, né? Então, assim, eu iniciei essa prática dentro da minha graduação na UDF, né? Com os estágios, essa parceria que a UDF tem com alguns juizados, vai completar 10 anos no próximo ano. Então, eu entrei como qualquer outro estudante que escolhe o estágio, me surpreendi ali com a escolha, na época eu não sabia qual era a prática, Sim. na época era a professora Natália Tostes, e desde o final da minha graduação, eu tenho essa prática com os estágios relacionados à violência doméstica. Com os grupos, vai fazer 2 anos, agora finalizando 2024. Bacana, né? E assim, contextualiza para a gente um pouquinho como que é esse trabalho com os grupos reflexivos, qual que é o objetivo desse trabalho, só para a galera que não está familiarizada com esse trabalho. Vou aproveitar para explicar utilizando um pouco do nome, que o nome do grupo, o nome completo, vamos dizer assim, ele é um pouquinho maior, né? São grupos reflexivos responsabilizantes para autores de violência doméstica, né? Então, o objetivo, como, né, o próprio nome já diz, é promover a responsabilização desses homens, né, a partir da reflexão. Então, a estrutura que foge totalmente daquela questão de palestra, né? A gente promove reflexão a partir de dinâmicas, um ponto central a partir de um acolhimento inicial, né? A gente acredita que não é possível fazer uma intervenção sem acolhimento, mas vai para além desse acolhimento, né? É um acolhimento inicial para a gente conseguir tocar em alguns pontos, promovendo a reflexão, sempre caminhando para a responsabilização. Então, é um projeto que vai completar 10 anos. Existe essa parceria da UDF com alguns juizados de violência doméstica.
E esses autores, né, esses homens e também mulheres, já explico esse detalhe, são encaminhados para os nossos grupos, é um encaminhamento feito pela Justiça, eles precisam participar. Atualmente, a gente realiza 10 encontros, são semanais, é uma vez por semana, com a duração de 1 hora e meia. Então, cada dia tem um tema diferente. Esses encontros são mediados, né? A gente costuma falar que são facilitados, né? Por mim e os alunos das disciplinas de atendimento coletivo. Tá? Então, a gente faz essa mediação em conjunto. No início, a gente está mais à frente, nós como preceptores, né, da UDF, e a tendência é que, na sequência, os alunos vão assumindo esse papel de facilitador, e a gente fique mais dando um suporte, né? Para além desses alunos de atendimento coletivo que entram na prática mesmo, né, a gente tem também os alunos de processos grupais, que fazem a parte de observação, né? Então, participam do grupo, mas fazendo a observação. Também é um trabalho bem complicado, porque dá muita vontade de participar ali durante a prática. Acho que você pode falar melhor do que ninguém, né, Carolina? Sim, eu participei, né? Fiquei também aí de ouvinte e fiquei maravilhada assim com o trabalho, né? Como que vocês conseguem criar um ambiente acolhedor para que esses autores eles se sintam à vontade para compartilhar suas experiências assim? E isso também é uma parte muito importante, né? Porque eles já chegam com uma expectativa totalmente diferente. Uhum, Eles entendem que vai ser uma palestra ou vai ser um ambiente extremamente punitivo e que o nosso foco seria julgá-los, né? Então a gente parte do princípio dessa quebra de expectativa. A gente constrói algumas regras junto com eles e tem outras que já vêm pré-estabelecidas e a gente apresenta sempre no primeiro encontro. Dentre elas, a gente deixa bem claro que a nossa função não é julgá-los. E uma regra que vale para todos que estão ali no ambiente. Então, eles vão ter opiniões diferentes e a regra principal ali do grupo é não julgar. Então, eu não julgar o que ele está me trazendo, assim como eles também não julgarem as opiniões dos outros, né, dos outros participantes. Nesse momento já existe uma quebra muito grande de expectativa. Eles vêm achando que é uma palestra, que não vão precisar para participar. Então, quando eles percebem que de fato vão ser ouvidos, porém, a gente vai pontuar, né? O que ele vai trazer, a gente vai comentar para promover a reflexão. Mas quando eles entendem que é um ambiente onde eles podem falar, e não vai ter esse julgamento, aí eles se sentem mais à vontade para sim, trazer ali experiências pessoais e para falar o que realmente eles acham. Porque se a gente uhum, não promover esse acolhimento, eles podem permanecer ali durante os 10 encontros e falar só o que eles acreditam que é o certo ou que nós gostaríamos de ouvir, né? sim. Então, É. quando a gente promove esse acolhimento, deixando bem claro as regras, dando esse momento de fala para eles, essa quebra de expectativa faz com que eles se sintam mais à vontade para trazer o que de fato eles pensam. Sim. E quais são as técnicas, assim, ferramentas que vocês utilizam nas sessões, assim, desse trabalho? A gente costuma utilizar alguns vídeos bem curtos. As técnicas, vamos dizer assim, são dinâmicas, são vídeos de forma como a gente utiliza como um disparador de alguma discussão. Então, se a gente Uhum, vai ter um encontro sobre gênero, a gente vai utilizar um vídeo que fale do tema de forma bem breve e o que a gente mais utiliza são intervenções, são perguntas, são questionamentos diante do que eles vão trazendo, né? A gente costuma dizer que quem faz o grupo reflexivo são os participantes, de fato, né? sim, Então, um sinal de que o grupo está bem reflexivo é quando eles falam bem mais do que nós na posição de facilitadores. São sim. intervenções até semelhantes ao que a gente faz em psicoterapia. Um autor traz alguma opinião, algo que ele acredita, e a gente tenta explorar aquilo ao máximo. Por que que você acredita nisso? E sempre jogando para o grupo, né? O autor X ele tem essa opinião. Alguém do grupo discorda. Se discorda, por quê? Alguém concorda. Se concorda, por quê? Às vezes eles trazem padrões assim pré-estabelecidos, questões de preconceito, de machismo, na sua opinião, na sua fala. Ao jogar para o grupo, muito provavelmente alguém pensa diferente. E se Uhum, ocorrer de ninguém pensar, a gente traz o contraponto por nós, mas sempre questionando, não colocando como verdade absoluta. Ah, o Senhor trouxe essa forma de agir.
Mas não poderia ser feito isso também? Não existem essas outras formas? E aí promovendo a discussão. E para alguns, às vezes, é o primeiro contato com terapia, né? Com algum processo Exato, terapêutico, ainda mais por serem homens, né? Assim, exatamente. E assim, é uma outra responsabilidade muito grande, né? É o primeiro contato deles com a terapia, psicoterapia, que é uma forma de psicoterapia também, né? Algo terapêutico também, de certa forma, mas a gente pensa também nessa questão de primeiro contato, então qual é a imagem que eles levam da psicologia, tá? isso. Alguns já chegam com um contato inicial ou uma impressão inicial muito negativa, não Uhum, só da psicologia, como de alguns temas também, em uhum, específico. Quando a gente vai falar de gênero, inclusive assim, nos grupos desse semestre, foi inclusive nessa semana, a gente percebe que eles têm uma resistência muito grande com a palavra gênero, porque muito provavelmente o primeiro contato com essa palavra, com a palavra machismo, foi de uma forma muito negativa, né? Eles sim. falam que tiveram esse contato, mas ao serem apontados, ou algum movimento mais extremista que não explica, que ele se sentiu acusado e não entendeu. Então, às vezes, de ouvir a palavra gênero, eles já se sentem atacados de alguma forma, né? Então, a gente Sim. pensa também nesse primeiro contato com a psicologia. E todo instante, desde o primeiro encontro, a gente oferece os acolhimentos individuais, que é um trabalho muito importante também, que é supervisionado pela professora Victoria, que Ah, segue uma estrutura semelhante a uma psicoterapia breve. hum, Então, é direcionado às pessoas relacionadas às questões de violência doméstica. São atendimentos online, semanais, até 6 atendimentos. E a hum, gente oferece de forma gratuita, né? Tanto para as mulheres em situação de violência, que a gente acolhe, como também para os autores do grupo reflexivo. hum, Alguns despertam interesse na psicologia, sentem que sim. precisam desse acolhimento de forma mais individualizada, algo que não anula o outro, ele continua no grupo, participando normalmente, e o acolhimento é feito por outros profissionais. Essa E parte sem, de educação, né? Porque para muitos ali, até assim, que nem considera que o que eles fizeram é errado, né? É machismo, tem essa parte também, né? Deles estarem tomando ciência, né? De que algumas coisas, como são colocadas, os termos, como você falou, né? Essa parte também é e importante. muito importante, por mais que o caráter do grupo seja reflexivo, principalmente nos primeiros encontros, a gente acaba fazendo uma certa psicoeducação, trazendo informações. Eles demonstram muito desconhecimento em relação ao processo, à Lei Maria da Penha, e isso que você citou é muito importante, que são os tipos de violência. A gente tenta abordar isso no terceiro encontro. Porque muitos deles não reconhecem a violência verbal, moral, que a gente chama, né? A É. ameaça, a violência psicológica, relatos comuns ao chegarem ao grupo. Ah, mas eu não encostei a mão nela, eu só falei que ia matar. Ah, eu Uhum. peguei as roupas dela, um relato comum, só joguei álcool, mas eu nem acendi. Eles não Não, têm essa concepção de que isso é um tipo de violência. sim. Tá? A gente É. costuma dizer, muitos viveram em lares extremamente violentos e só reproduzem esse padrão. Tá? Uhum. Não é algo que justifique ele fazer o ato de violência, mas Ah, ajuda a gente a entender de onde vem, né? Aquele que a gente isso. fala que explica, mas não justifica. Sim. Uma vez que a gente coloca eles nessa posição de alguém que é ofendido, que se sente ameaçado, que tem essa saúde mental prejudicada diante de um ato de violência, aí eles começam a entender que isso também é uma forma de violência. Como que vocês conseguem medir o progresso assim dos participantes ao longo da? Isso é possível sentir? Como que você vê isso? Para além da observação diária, né, que é feita por nós, pelos alunos de processos grupais, que ajuda muito, a gente percebe, é evidente assim, aquela mudança de postura, o comprometimento de muitos deles, e ao final a gente também faz uma avaliação do nosso projeto. Então, eles respondem um questionário que serve como avaliação do que eles entenderam, o que eles acharam do grupo, mas durante os encontros a gente vai percebendo algumas mudanças. Fazendo até um paralelo com essa questão do acolhimento individual. Tem participante que chega e simplesmente fala: olha, eu vim aqui, mas eu não vou participar, eu não vou falar, eu só vou ouvir.
sendo que é uma quebra de regra, que eles estão ali sendo Sim. encaminhados para participar. Então, eles Aham, têm que interagir. Muitos aham. desses, ao longo dos encontros, já tem uma quebra de expectativa no primeiro, aí vamos dizer que para o terceiro, quarto encontro, eles chegam a solicitar esse acolhimento individual. Então, a gente Hum, percebe que chega com resistência inicial muito grande, posteriormente já trazem assuntos ligados à sua vida, ao seu dia a dia, às suas opiniões, chegando até o ponto de solicitar um acolhimento individual, hum. de reconhecer que precisa de ajuda e solicitar. Então, são essas atitudes que evidenciam mesmo o fato do grupo estar sendo efetivo. Assim, como que é essa questão, como que vocês trabalham a questão da autorresponsabilização deles, assim? Porque muitos têm essa ideia de que, eu não fiz nada, chegam com aquela postura de injustiçados, né? Ah, mas a justiça está favorecendo as mulheres. Como que você acha, qual ponto, assim, mais importante que vocês conseguem tocar para poder virar essa chavinha da autorresponsabilização? Como que você vê isso, assim? E assim, a gente pode dizer que é o ponto principal, né? Que é dentre vários objetivos do grupo, o principal é promover essa autorresponsabilização, né? A Uhum, gente tem um encontro específico sobre diferenciação de culpa e de responsabilidade, mas a questão da responsabilização é trabalhada em todos os encontros, né? Então, desde o primeiro, a gente já começa a conversar e falar que a gente está ali para trabalhar a responsabilidade de cada um. Às vezes uhum, fala, mas não fui eu que comecei a briga, eu passei por isso e por aquilo, e a gente tenta trazer que a responsabilidade é independente disso, tá? uhum, Então, assim, não tem como eu atribuir a minha responsabilidade ao comportamento de outra pessoa. Então, uhum, isso é o que a gente prega e mantém durante todos os encontros. Quando alguém fala, mas eu faço isso porque a sociedade hoje está de tal forma, mas não tem como eu atribuir essa minha responsabilidade atribuir a fatores externos, porque a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu tenho que arcar com as consequências, claro, né? é. Então, isso a gente traz desde o primeiro encontro. Se eu faço algo, eu vou ter que arcar com as consequências. E diferenciando e explicando a questão da culpa, né? A gente fala sobre sentimentos e a gente traz a questão da culpa também, que a gente entende como um sentimento importante. Todos nós nos sentimos culpados em algum momento, mas que a gente precisa sair do ciclo da culpa e não ficar se Uhum, culpando ali o tempo todo. A culpa, como qualquer sentimento aversivo, né? Ela tem a função de demonstrar que a gente fez algo de errado. Então, aquela uhum, dor, aquele peso, ele tem uma função. Se eu decepciono a Caroline, logicamente eu tenho que me sentir culpado. sim, Porém, eu preciso sair desse ciclo da culpa. Então, se eu decepcionei alguém, se eu fiz algo errado, eu tenho que assumir a minha responsabilidade diante das consequências. Porque, como a culpa é um sentimento muito aversivo, o reflexo natural do ser humano é querer se ver livre daquele sentimento. E é, muitas vezes ele tenta colocar essa culpa em outras pessoas. Agora, uhum, quando migra da culpa para responsabilidade, aí eu já não consigo atribuir a outra pessoa. Porque se mais que na situação eu enxergue que as outras partes envolvidas também tenham a sua parcela de responsabilidade, a minha é 100% minha. E sim, não tem como eu atribuir a outra pessoa porque não faz sentido. Quando é, eles fazem essa diferenciação, quando eles entendem que a gente está ali para falar da responsabilidade deles diante da situação, né? Aí muitos sim, falam, poxa, eu nunca tinha feito nada de errado, aconteceu ali um episódio esporádico, e a gente tenta trazer ele para refletir sobre como estava esse relacionamento. Dificilmente isso aconteceu do nada, já estava dando sinais de desgaste, já sim, tinha ali, o relacionamento começa muito bem, mas depois vai desgastando, tem algumas brigas mais acaloradas, tom de voz elevado, e o que a gente uhum, traz de informação e pergunta para ele sempre se faz sentido. Se eu estou num relacionamento, esse relacionamento está dando sinais de que vai chegar num ponto em que vai ter uma briga mais acalorada, que vai chegar numa agressão, eu tenho responsabilidade de me colocar, de tomar uma posição, se de fato for necessário, de finalizar esse relacionamento de forma positiva. Se eu uhum, percebo que o relacionamento está adoecido e eu não tomo nenhuma atitude, aí eu tenho responsabilidade no que vier a acontecer, né? uhum, E a gente traz essa questão da decisão. Muitos deles têm questões de dependência emocional, sabem que o relacionamento está adoecido e não conseguem se ver livres.
né? Sim, E a gente fala, uma decisão, por mais difícil que seja, que eu não consigo tomar, pode ser que alguém tome essa decisão por mim. sim, Então, um relacionamento muito adoecido, às vezes a justiça tem que entrar para que a pessoa reflita se de fato deve estar ali ou não, né? Que é a questão da sim. medida protetiva e da É. denúncia em si. É forte, né, essa parte, assim, para eles. Sim, É, puxa muito assim, né, na bastante. reflexão, né? Porque as pessoas têm dificuldade muitas vezes de perceber, inclusive, que o relacionamento já está ultrapassando os limites, assim, inclusive violando as leis, né, que protegem. Exatamente, exatamente. E assim, existe algum trabalho de acompanhamento após o grupo reflexivo? Vocês conseguem saber ou mensurar? Existem taxas que mensuram a eficácia do grupo com relação à prevenção dos feminicídios? Existe algum trabalho depois? Como que é isso? Sim, a gente faz uma coleta de dados em parceria com os próprios juizados. Então, a gente tem ali as planilhas, né, Hum, de autores que concluíram o grupo, os que são encaminhados, que teremos que incluir nos grupos, né, e a gente faz esse acompanhamento em parceria com os juizados. Então, o que que a gente hum, percebe diante da análise dos dados? Que a reincidência, ela é mínima. Então, assim, quem participa do grupo reflexivo e conclui o grupo reflexivo, a chance de reincidir num episódio de violência doméstica é muito reduzida, olha que né? coisa maravilhosa, né? Felizmente, a gente não tem nenhum caso assim de feminicídio de algum Hum, participante dos grupos reflexivos, isso a gente está com o número zero, e com a reincidência muito pequena, não chega assim a 10%. A gente faz uhum, análise dos dados, né? E não chega a 10% a reincidência em algum outro tipo de processo. Alguns deles têm o episódio de violência, voltam a conviver com a mesma pessoa, e outros também vão para outros relacionamentos, né? uhum. Então a gente faz essa avaliação de segundo análise dos dados que também são fornecidos pelos fóruns, né? E a gente sabe que eles não tiveram um outro problema envolvendo a questão da violência doméstica. Então é daí que a gente colhe essa efetividade do trabalho. Que te motiva, assim, falando mais de você? O que te motiva a realizar esse trabalho? Assim, é muito gratificante, para além de psicólogo, como homem também, saber que tem uma forma bastante efetiva de combater esses padrões machistas e de ajudar também todos os envolvidos na questão da violência doméstica, né? A gente costuma dizer que a gente faz o grupo com homens e com algumas mulheres também que são encaminhadas como autoras no processo, mas a gente está trabalhando ali diretamente com todas as pessoas envolvidas nesse caso de violência doméstica. Então, a gente está trabalhando para as mulheres, que são as companheiras atuais ou as futuras companheiras, para os filhos, que Sim, são ali talvez os mais prejudicados diante de presenciar uma discussão, uma agressão, né? claro. E assim, a questão da violência doméstica é muito ampla, porque boa parte das denúncias são feitas pelos vizinhos. Hum, Então, se você está ajudando ali a pessoa a refletir sobre essa questão de violência doméstica, a se responsabilizar, você acaba afetando de forma positiva muitas pessoas. claro. Porque ali você está trabalhando diretamente com, e principalmente com homens, mas você está contribuindo com as mulheres, com as crianças, com os vizinhos que presenciaram, né? Sim. Então, assim, o que me motiva é isso e ver isso de forma efetiva. Você perceber efetivamente que uma pessoa chega de uma forma no primeiro encontro do grupo e ao longo desse processo vai trazendo sinais de mudança, vai contribuindo com o grupo e é uma forma de acessar uma quantidade maior de pessoas, né? Assim, a minha paixão é psicoterapia individual, consultório, mas ali eu consigo atender uma pessoa de cada vez, né? Mais centralizado, mas no grupo a gente consegue acessar mais pessoas ao mesmo tempo em uma Uhum. situação que requer uma certa urgência. Então tá, eu te agradeço, desejo sucesso aí nesse trabalho, né? Reflexivo com os Obrigado. homens, continue aí fazendo esse trabalho maravilhoso que transforma, né, as vidas de tantas pessoas, graças a esse trabalho. E eu que agradeço, né, a oportunidade. E assim, quem tiver interesse em trabalhar com essa área, os estágios já começam relacionados à violência doméstica com a disciplina de processos grupais, tá? E mais para frente em projeto social e atendimento coletivo. Então, todos esses estágios, a grande maioria é supervisionado pela professora Victória, atendimento coletivo também é supervisionado pelo professor Cleno. Então, quem tiver esse interesse são essas disciplinas, processos grupais, projeto social
pela professora Victória, e atendimento coletivo. Então, quem tiver interesse vai ser mais do que bem-vindo. Ah, maravilha. Então tá, um grande abraço e obrigada mais uma Grande vez por ter abraço, Karina. cooperado com esse trabalho.